Fala pessoal, tudo certo? A gente vai juntos agora para mais uma aula do Ferreto Plus, onde eu vou ver com vocês mais um assunto que é muito cobrado tanto no Enem quanto em vestibulares e detalhe, com várias aplicações práticas cotidianas, porque além da física ficar mais legal de estudar, você encontra exemplos que eles cobram da gente nas provas modernas, tá bom? Então pessoal, bora lá mandar ver juntos! Bom, e para a gente começar a nossa aula, quero relembrar com você aquele conceito básico de calor passando de um lugar para o outro. Então a ideia é a seguinte, ó, vou pegar uma latinha de refrigerante que ela está na temperatura ambiente, por exemplo, um dia que está lá 30 graus Celsius, vamos colocar aqui, ó, 30 graus Celsius, tá? Aí eu vou colocar dentro de um isoporzão com gelo. Vou colocar gelo ali que está, por exemplo, a 0 graus Celsius. Primeira coisa importante da gente perceber é o quê? São alguns objetos, certo? Porque eu coloquei várias pedrinhas de gelo ali e eles estão em temperaturas diferentes. Eu tenho uma região de temperatura maior, que eu chamo de região quente, e uma região de temperatura menor, que eu chamo de região fria. Bom, o que acontece? Nesse caso, vai ter calor passando de um para o outro, e o calor, gente, ele sempre passa de forma espontânea, nesse sentido aqui, ó, do quente para o frio. A gente usa Q para a quantidade de calor que está passando ali, tá bom? Então, é pra gente o que? Uma forma de energia em trânsito que passa da região de maior temperatura para de menor. Nessa aula agora, eu quero falar com vocês sobre quais são as maneiras do calor passar de uma região para outra, tá? E a primeira forma de transferir calor que eu quero falar é a condução. Imagina o seguinte, eu vou pegar um objeto ali, uma barrinha, por exemplo, de metal, tá? E vamos supor que a gente começasse a ampliar até conseguir enxergar alguns átomozinhos e moléculazinhas dela, tá? O que a gente sabe de tudo que a gente estuda? Que um átomo, uma molécula, ele não é 100% parado, né? Ele tem uma vibraçãozinha, como você está vendo ali na tela, então ele tem um grau de agitação, certo? Bom, eu vou parar, né, com essas moléculazinhas ali na tela, senão a gente fica, né, vidrado naquilo ali. Bom, então elas estão vibrando constantemente. O que acontece se eu acendo fogo desse lado? Gente, quando eu acendo fogo, eu estou entregando aqui, ó, calor, certo? Eu estou entregando energia para essa barra. O que vai acontecer é o seguinte, que essas moléculas começam a absorver energia e começam a vibrar cada vez mais. Isso significa o que? Uma temperatura maior. Aí, como essa molécula está próxima da moléculazinha do lado, o que acontece é que ela bate na do lado, como se batesse um ombrinho assim, uma na outra, e faz a do lado vibrar. E essa vai fazer a próxima vibrar. E assim por diante. Então, o que é a condução? É uma forma de transferência de calor, já eu escrevo para você ali na tela, tá? Aonde a vibração vai passando de átomo para átomo, de molécula para molécula. Por exemplo, essa barra, gente, vamos pensar na prática. Eu ponho uma ponta no fogo e outra ponta eu fico, por exemplo, segurando, tá? O que vai acontecer? Se é uma barra de metal, eu vou sentir a minha mão esquentar. Só que o lado mais quente é aquele lado que está no fogo, né? Então, eu tenho um lado mais quente, vou ter um lado mais frio, para te dar essa impressão. Deixa eu até tirar os risquinhos que eu pus na tela ali. Pronto, deu. Para te dar essa impressão, eu coloquei para representar a região então de temperatura maior. Eu coloquei ali mais avermelhado e mais amarelado para representar a região de temperatura menor. Joia? Então eu sei que através dessa barra vai ter calor passando pela vibração dos átomos e moléculas, onde essa vibração vai passando de um para o outro. Tá anotado para você ali a definição de condução, tá? Pessoal, o que acontece? A condução, ela ocorre através dos sólidos, ela ocorre através dos líquidos e ela ocorre também através dos gases. Só que a gente costuma dizer que é um processo de transferência de calor típico, característico dos sólidos. Quer dizer o quê? Quer dizer que de forma geral, ele é mais intenso nos sólidos do que nos líquidos e mais intenso ainda nos líquidos do que nos gases, tá? E exatamente por quê? Pela proximidade que existe entre as moléculas. E claro que, como toda regra, existem suas exceções ali, tá bom? Bom, vamos adiante que eu quero falar de mais alguns detalhes da condução. Vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho essa barra, né? Ela tá aquecida, então a temperatura nesse lado aqui é maior, nesse lado é menor.
para representar maior e menor eu fiz um T grande e um T pequeno para vocês, né? Aí o que vai acontecer, gente? Vai passar calor nesse sentido, porque a gente falou no comecinho da aula que o calor passa de onde está quente para onde está frio. Aí eu vou ter o nosso fluxo de calor, que a gente usa a letrinha grega φ, que é um zerinho cortado. É assim, ó. O fluxo de calor é como se fosse a, entre aspas, tá? Velocidade do calor, ou seja, um fluxo de calor grande quer dizer que o calor passa rápido. E um fluxo de calor pequeno quer dizer que o calor passa mais devagarzinho. É isso, essa é a ideia, tá? Então assim, o fluxo de calor mede pra gente quanto de calor tá passando por cada regiãozinha aqui, ó, dessa barra, certo? A cada segundo, ou seja, a quantidade de calor num certo intervalo de tempo, tá? Pessoal, se você tiver que fazer se você tiver que fazer conta aqui, as unidades que a gente usa para quantidade de calor, a mais comum de aparecer é caloria. No sistema internacional, às vezes aparece também pra gente o joule. Claro que tem vezes que aparecem os múltiplos, tipo a quilocaloria, kilojoule, mas quilo é 1000, né? Tá? Em relação a tempo, disparado, o que mais aparece pra gente é segundo, que já é a unidade do sistema internacional. Às vezes aparece minuto, às vezes aparece hora, né? Aí eu tenho que lembrar que cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, caso eu precise fazer a conversão, tá? Como é que fica a unidade do fluxo de calor? Gente, é qualquer unidade de calor por qualquer uma de tempo. As mais comuns são caloria por segundo, caloria por minuto, aparece bastante pra gente, e também assim, ó, tem joule por segundo, que é do sistema internacional. Opa, deixa eu até pegar um marca-texto aqui, porque eu tenho certeza que isso aqui, ó, tá te lembrando alguma coisa, né? Ó, joule por segundo, a gente aprende que é watt, é a mesma unidade que a gente usa para potência, tá bom? Agora, o que acontece? Existem algumas condições específicas que a gente calcula esse fluxo de calor usando uma outra equação, a equação de Fourier, tá? Então, é a equação que permite a gente determinar o fluxo de calor. Gente, vou te mostrar uma formulazinha que vão ter 4 termos aqui que vão influenciar no fluxo de calor. Aqui é importante saber usar a equação? Mas você vai ver que eu faço produto e divisão, então não tem nenhuma mágica matemática muito grande. Mas aqui existe uma sacada muito importante que é o quê? É a gente entender como que essa equação aqui está relacionada com situações práticas, situações do cotidiano. Então eu vou começar colocando para vocês esse K. Esse K que está ali, o K, eu vou colocar para vocês aqui, ó, o nome dele é condutividade térmica, tá? Então assim, gente, basicamente esse K, ele pode ter um valor mais alto ou um valor mais baixo. Vamos pensar no que eu te disse agora há pouco, que assim, ó, falar, deixa eu pegar meu marca-texto aqui, ó, falar que o fluxo de calor é grande, quer dizer que o calor passa rápido. E o fluxo de calor pequeno quer dizer que o calor passa devagar. Então assim, ó, a condutividade, ela vai influenciar diretamente no fluxo de calor. Então assim, ó, se o K é grande, o fluxo é grande, quer dizer que o calor passa rápido. Se o K é pequeno, o fluxo vai dar pequeno, quer dizer que o calor passa devagar. Então, eu vou te dizer o seguinte, ó, que o fluxo, que a condutividade térmica vai te dizer o quê? Uma característica do material. Se a condutividade for grande, quer dizer que o material é um bom condutor de calor, tipo os metais, certo? Vou te dar vários exemplos práticos, já você vai ver. Agora, se a condutividade térmica for pequena, quer dizer o quê? Quer dizer que o calor passa mais devagar. Então, o material, ele é um mau condutor, ou eu também posso dizer que ele é um bom o quê? Isolante térmico, tá? Outro dia me perguntaram, Coelho, dá pra gente dizer que de uma forma geral, quem é bom condutor de calor também é bom condutor de eletricidade, e quem é bom isolante térmico também é um bom isolante elétrico? De uma forma geral dá pra gente dizer sim, sem problema nenhum, tá? Agora, deixa eu te falar de alguns exemplos. Exemplo de material isolante, tá? O ar. Sabia que o ar parado é um ótimo isolante? Isso, Tanto que assim, quando a gente tá com frio, a gente não fica arrepiado, porque os pelinhos ficam em pé, e os pelinhos ficam em pé
dificultam que o ar circule próximo à pele, então o ar vai ficar parado e vai ter naturalmente ali uma camada de isolamento térmico. Daí você vai dizer, Coelho, peraí, mas não viaja, né? Quando eu tô com frio, eu fico todo arrepiadinho e não paro de sentir frio, né? Não paro de ter aquela sensação. Meu corpo continua perdendo o calor rápido. Gente, aqui a gente tem pouquinho pelo, mas a gente pega assim, ó, urso, macaco, cachorro. Falar em cachorro, coloquei a foto da minha cachorrinha aqui, a Pipeline. Coisa mais linda e mais gostosa, gente. Os cachorros são bem peludinhos, né? E aí o que acontece? Aquele pelo vai fazer com que eles tenham uma camada de ar ali em volta do corpo parada e cria um belo de um isolante térmico, por isso que eles não sentem tanto frio quanto a gente, tá? Agora, você viu que ela tá de roupinha ali, né? Era um dia de inverno quando a gente tirou essa foto. Ali, ela tá com uma roupinha de lã. A lã é um ótimo quê? Isolante térmico. Tanto o ar, quanto a lã, quanto a madeira, eles têm uma condutividade térmica baixa. Por falar em madeira, talvez você já tenha percebido a seguinte situação. Dia de inverno é mais fácil, tá? Se você toca na madeira da porta, beleza, você tem uma sensação. Quando a gente toca aqui, ó, na maçaneta, gente, na parte de metal, dá a sensação que ela tá mais fria que a madeira. Mas vamos pensar, peraí, ó. A madeira, né, da porta e a maçaneta ali de metal, eles estão juntos ali, né, no mesmo ambiente, então não faz sentido a temperatura deles ser diferente. Por que a gente tem a sensação de que o metal ali tá mais gelado do que a madeira? Por que será? É porque o metal tem uma condutividade térmica maior que a madeira. Então, ó, a condutividade térmica é maior do metal, ele é um bom condutor, quer dizer que ele vai roubar calor da tua mão mais rápido. E você vai ter a sensação de que o metal está mais gelado. Tudo bem? Então, material são essas algumas observações que eu tenho para falar para vocês. Agora, gente, deixa eu te mostrar aqui uma outra característica, tá? Esse A, o calor ele tá passando aqui, ó, do quente para o frio. Ah, é essa área aqui, ó. Essa área, que você vai ver escrita como área da seção transversal. O que acontece? Quanto maior for essa área, mais caminho vai ter para o calor passar. E quanto menor for essa área, menos caminho vai ter para o calor passar, né? É só ver. Vai passar uma roupa. Quem nunca fez isso, né? Tá lá o ferro para ver se ele tá bem quente, dá aquela molhadinha no dedo e dá aquela encostadinha. Ninguém faz isso aqui, né? Pá! Meu, primeiro, nojento, né? Outra, se você encostar a mão inteira, vai ter uma troca de calor muito maior do que se você encostar a pontinha do dedo ali rapidinho, certo? Então, quanto maior a área de troca de calor, maior é o fluxo. Agora, outra coisa, gente. Lembra que eu falei lá no começo da aula gelo e coca? O calor passa de um para o outro, a temperatura era 30, né, da coca, do refrigerante, e do gelo era 0. Bom, então existe uma diferença de temperatura entre o lado quente e o lado frio. O que vai acontecer é o quê? É que quanto maior for essa diferença, né, entre a temperatura maior e a menor, quanto maior for, mais rápido o calor vai passar. E se as temperaturas forem todas iguais, se o corpo estiver inteiro na mesma temperatura, o ΔT vale 0. Não vai passar calor. Fechou? E por último, para fechar, a gente tem aqui esse L. Esse L é a distância que existe aqui, ó, gente, entre o lado quente e o lado frio, tá? E isso tem a ver com o quê? Por exemplo, tá fazendo um ranguinho, tá lá no forno, você vai tirar aquela travessa quente do forno que eu coloquei ali. Pega às vezes luva, né? Mas às vezes vai lá e pega aquele pano de louça ali. Aí você pega com o pano e me diga, se eu estivesse agora de frente com você, tipo, perguntando e você me respondendo, você vai responder agora porque eu vou ouvir. Você pega o pano para tirar uma coisa quente do forno. Você vai com o pano abertão lá ou você dobra o pano? Com certeza você falou, Coelho, lógico que eu dobro o pano para não queimar minha mão. Isso, porque quando você dobra o pano, você está aumentando o quê? A espessura, está aumentando a distância entre o lado quente e o lado frio. E aí, gente, o que acontece? Matematicamente, quanto maior for a espessura, menor é o fluxo de calor. Menor é o fluxo de calor, demora mais para o calor chegar na tua mão e te queimar. Tudo bem? Enfim, então são algumas aplicações práticas, dá para ficar falando horas de exemplos de aplicação sobre isso, tá bom? Mas vamos adiante porque tem mais coisa para a gente conversar. Olha a questão que caiu na prova do Enem. Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330 ml de refrigerante, são mantidas num refrigerador pelo mesmo longo período de tempo. O que ele está querendo dizer? Que deu tempo das duas gelarem igual. Ficou bastante tempo na geladeira, chegou na temperatura igual, tá?
Ao retirá-los do refrigerador com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação que a lata está mais fria que a garrafa. E é correto afirmar o que, gente? As duas estão na mesma temperatura, porque estavam na mesma geladeira há um tempão. Por que a latinha de alumínio parece mais gelada? Porque ela vai roubar calor mais rápido da tua mão. Então, porque a condutividade térmica do alumínio é maior que a do vidro. É por isso, tá bom? Então vamos lá? A lata está realmente mais fria? Não, ela não está mais fria. A lata está de fato menos fria? Não, gente. A temperatura é a mesma, tá? A garrafa e a lata estão à mesma temperatura. Ótimo. Possuem a mesma condutividade térmica. Não, gente, não é a mesma condutividade térmica. Materiais diferentes têm condutividades térmicas diferentes, tá? E a sensação deve ser aos calores específicos? Não. A sensação de um estar mais gelado que o outro tem a ver com a condutividade térmica e não é a mesma para os dois. D. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura, certo? A sensação é devido ao fato da condutividade térmica do alumínio ser maior que a do vidro. Perfeito, é nosso gabarito, tá bom? Só deixa eu ver o que tem de errado aí. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura, certo? E a sensação é devido ao fato da condutividade térmica do vidro ser maior que a do alumínio. Não, a do vidro é menor. A do alumínio é que é maior. Por isso você tem a sensação de que está mais gelado. Ela rouba calor da tua mão mais rápido, tá bom? Vamos adiante, gente. Olha só. Queria falar com vocês de outra forma de transferir calor, que é a convecção. Já coloquei a definição para vocês, tá? Convecção é uma forma de transferência de calor quando a gente tem deslocamento de matéria. Exemplo, você tá dentro de casa, né? Tá de camiseta, tal, de boa, pisa fora de casa, tá ventando, dá aquele frio. Ou seja, teu corpo começa a perder calor mais rápido. Sabe por quê? Porque o ar tá passando por você. Agora, isso é convecção? Esse é um exemplo, é um tipo de convecção, tá? Basicamente, dois tipos de convecção que eu queria falar com vocês. Um deles que eu queria falar, que é, por exemplo, você pega um refrigerador, uma geladeira, eu peguei um frigobar ali, desses que tem o congeladorzinho na parte de cima, tá? Então, o que eu sei? Eu sei que a temperatura aqui é menor e a temperatura aqui é maior. Isso vai fazer com o que, gente? Teve uma das aulas aí que já tá para vocês aqui no Feito Plus que eu falei sobre dilatação. A ideia é a seguinte, o ar mais frio, o volume que ele ocupa vai ser menor. O ar mais quente, o volume que ele ocupa vai ser maior. Como densidade é massa por volume, vamos pensar assim juntos, O ar mais frio ocupa um volume menor, então ele é mais denso. Aqui é o contrário, né? O ar mais quente vai ocupar um volume maior, então ele é menos denso. Sabe o que acontece? O ar mais denso vai descer, o ar menos denso vai subir, e essa movimentação, esse sobe e desce, é pra gente um deslocamento de matéria, e aí vai ter a troca de calor, certo? Então é pra gente a convecção. Colheu a história do vento, né? Vou colocar para vocês um ventilador para representar ali. Também é convecção? Mas daí não tem a ver com densidade, né? Não. Esse ventilador está girando, ou tem um deslocamento de massa de ar, né? Passando ali, um vento passando, e aí você vai ter troca de calor porque aquele vento está passando ali. A diferença das duas é que essa, por causa da diferença de densidade, a gente chama de o quê? De convecção natural. E quando é o vento na rua, quando é um ventilador, a gente chama de convecção forçada. A única diferença entre eles, tá? Mas é troca de calor com deslocamento de matéria. Detalhe, tá, gente? Como tem deslocamento de matéria, é um tipo de transferência de calor que não ocorre aonde? Nos sólidos, porque no sólido não tem como a matéria deslocar. Então ocorre nos líquidos e nos gases. Certo? Tudo bem? Legal. Galera, deixa eu falar com vocês de alguns aspectos práticos e muito perguntados pra gente em prova relacionados à convecção, tá? Por exemplo, durante o dia a gente vai à praia, tipo verão perto da hora do almoço, tá? Pisa na areia, areia bem quente. A água não esquentou tanto quanto a areia, independente de corrente marítima e tudo mais, não tá tão quente quanto a areia. Isso tem a ver com uma propriedade chamada calor específico, mas a gente discute isso em outro momento. O que interessa é o quê? O ar aqui, em cima da areia, vai aquecer. Vai ficar mais rarefeito. Sobre o mar, né, sobre essa região do mar,
como o mar está mais frio do que a areia, do que a terra, vai ficar um ar mais condensado. Então aqui vai dar uma região de pressão atmosférica um pouco menor, aqui uma região de pressão atmosférica um pouco maior, certo? O que acontece aqui? Vai começar a soprar vento nesse sentido, da região de maior pressão para de menor pressão. Isso aqui, esse vento, eu tô falando assim, ó, um dia que não tem grandes deslocamentos de massa de ar, aquele soprinho que sempre tem na beira da praia, é a chamada brisa, certo? E essa brisa que vem do mar é a chamada brisa marítima, tudo bem? É o que acontece aonde? Durante o dia. À noite, já foi caminhar na praia, principalmente na época mais próxima do verão, você nota mais isso. Caminhar na praia final de tarde. Você pisa na areia, a areia tá geladinha, né? Tá bem gostosinha. Você vai tomar um banho de mar, meu Deus, que delícia, a água tá quentinha. Então a água demorou mais para aquecer, né, do que a areia, mas também depois à noite ela demora mais para resfriar. Bom, o que acontece é o quê? Então à noite a gente tem na região sobre a terra, sobre a areia, uma região de pressão atmosférica, o quê? Maior, porque a areia, a terra está mais fria. Já sobre o mar, como ele está mais aquecido, o ar sobre ele vai ter uma região de pressão atmosférica menor. E aí eu vou ter naturalmente o quê? O vento sempre vai soprar da região de maior pressão para de menor pressão. Então a gente vai ter à noite a brisa no sentido contrário, certo? Então é a brisa que está vindo da terra para o mar, é a chamada brisa, o quê? Terrestre, porque ela vem da terra, certo? E isso é mais comum quando? À noite. Então são exemplos o que de convecção que você tem. Olha, convecção sim, né? Porque, por exemplo, durante o dia, como a areia está mais quente, por que a pressão atmosférica aqui ficou menor? A areia aquece o ar e o ar quente sobe. Lembra? O quente sobe e o frio desce. Por isso que uma lareira, o ideal é instalar ela embaixo? Sim, porque a função dela é aquecer o ambiente. Ah, por isso que um aparelho de ar-condicionado, o ideal é instalar ele em cima? Sim, porque o ideal é refrigerar o ambiente. Então, o quente sobe e o frio desce. Fechou? Tudo bem? Pessoal, vamos falar agora do terceiro e último tipo de transferência de calor, que é a radiação. Imagina o seguinte, faz uma fogueira com seus amigos no inverno lá, para bater um papo, tal, tocar um violãozinho, tomar uma água gelada, enfim. Você tá ali, né, ao redor da fogueira e tá recebendo calor vindo do fogo para você. Detalhe, se você puser a mão aqui em cima, aqui onde eu fiz esse asterisco, o calor tá subindo para você bastante o quê? Por convecção, porque lembra que o ar quente sobe, certo? Então, eu tenho ar subindo por convecção. Aqui do lado, não. E detalhe, entre você e a fogueira tem ar. Lembra que o ar é um mau condutor de calor? Então não é nem condução, nem convecção. É o processo de troca de calor por radiação. É o mesmo processo do qual a gente tem o quê? Calor vindo do Sol para a Terra. Porque nessa região aqui, ó pessoal, essa região aqui é o quê? É vácuo, é ausência de matéria. E mesmo assim o calor vem do Sol para a Terra, então não tem nem sólido, nem líquido, nem gás, né? E o calor vem do Sol para a Terra. Então esse processo que pode ocorrer inclusive no vácuo é a radiação ou irradiação, tanto faz, tá? Agora o que acontece? Do Sol para a Terra vem luz, né? De todas as cores, que juntas vão dar a luz branca, a luz solar. Também vem raios infravermelho e raios ultravioleta. Na prova, eles tentam confundir a gente e a gente não vai cair nessa não, tá? O calor que vem do Sol para a Terra, ele vem por ondas eletromagnéticas, sim, mas especificamente o que? A gente vai dizer que são os raios, tá aqui ó, infravermelhos, os responsáveis, os principais responsáveis pela transferência de calor, tá? Então falou de transferência de calor por radiação, tá falando de raios infravermelhos, que passa através do ar, sim, pode passar através da água, pode com mais dificuldade, mas pode, mas é transmitido através do vácuo, tá bom? Gente, isso está relacionado com várias aplicações e uma que eu queria falar para vocês importante é o seguinte, imagina a luz e os raios infravermelhos vindo do Sol para a Terra. Esses raios infravermelhos, eles têm uma determinada frequência. Certo? Só que assim, não é só o Sol que emite infravermelho, a gente também emite, nosso corpo emite, a Terra emite, só que assim, a gente está mais frio que o Sol.
Então a gente emite um infravermelho de menor energia, portanto de menor frequência. Nas aulas de física moderna, a gente estuda essa equação aqui, ó, que a energia de uma onda eletromagnética é dada por H vezes F, tá? Num outro momento eu discuto essa equação com vocês, nem é o objetivo agora, só quero que você saiba o quê? Que quanto mais energia a onda transporta, maior é a sua frequência, esse H é uma constante, certo? Então assim, Sol tá mais quente, vai emitir infravermelho de frequência maior. A Terra tá mais fria, vai emitir um infravermelho de frequência menor. Só tem um detalhe. A frequência maior, como ela tem mais energia, ela tem mais facilidade de atravessar, por exemplo, a atmosfera. E vai ser absorvida aqui na Terra. O infravermelho que a Terra emite, como ele transporta um pouco menos energia, ele tem uma frequência menor. Então ele tem mais dificuldade de sair da atmosfera. Então essa parcela aqui, ó gente, essa parcela aqui, que sairia da Terra numa boa se não tivesse atmosfera, não consegue sair, ela é absorvida, ó, viu que eu deixei ela mais clarinha para vocês. Ela é absorvida. Se ela é absorvida, isso faz a temperatura da atmosfera aumentar. Esse é o chamado efeito estufa. Que detalhe, né, gente? Como a gente tem problemas de aquecimento global, muita gente relaciona o efeito estufa a coisas ruins. Mas assim, a gente precisa, para ter a vida como é hoje no planeta, a gente precisa do efeito estufa natural. O que a gente não pode ter é o quê? É o agravamento, é o excesso do efeito estufa, tá? Mas o efeito estufa natural a gente precisa sim para ter vida do jeito que a gente conhece hoje, senão as temperaturas seriam baixíssimas, tá bom? Gente, deixa eu falar com vocês um pouquinho também sobre radiação do corpo negro. Seguinte, se a gente sai num dia de verão no sol com essas duas camisetas, tá? Se eu chamar para vocês aqui, ó, de camiseta 1, deixa eu colocar outra cor aqui na tela que vai ficar melhor para você ver. 1 e camiseta 2. Me diga, com qual das duas vai esquentar mais para você se você for dar um rolê num dia de sol? Vai esquentar muito mais com a 2, né? Com a camiseta preta. Por quê? Porque a camiseta preta, ela absorve mais radiação. Absorve luz e absorve também mais os raios infravermelhos, tudo bem? O corpo negro é o chamado absorvedor ideal de radiação, certo? Detalhe, quem mais absorve é quem mais emite. Se você pendurar duas camisetas no varal, secas, tá? Vamos falar delas secas. No varal, uma preta e uma branca. A preta vai esquentar mais rápido. Por quê? Porque vai absorver mais radiação. Tira as duas do sol. As duas estão bem quentes, chegaram na mesma temperatura. Demorou mais lá, mas a branca chegou na mesma temperatura, por exemplo, tá? Coloca as duas na sombra para esfriar. Quem esfria mais rápido? A preta. O corpo negro é o que mais absorve radiação, mas também é o que mais consegue emitir a uma determinada temperatura. Tá bom? Vamos seguir. Para fechar o nosso caixa aqui, queria falar da garrafa térmica, uma coisa que de vez em quando pinta em prova pra gente. Assim, ó, gente. Garrafa térmica, esquece essa casca dela, tá? Se a gente olhar ela por dentro, abrir e olhar por dentro, vai ver que ela é espelhada. E se eu tirar essa casca, vai sobrar pra gente só essa parte aqui. Bom, vou pintar um pouquinho ela. Nessa região aqui e nessa região aqui, a gente tem superfície espelhada. Sabe por quê? Superfície espelhada reflete luz, mas também reflete os raios infravermelhos, reflete o calor. Então, se você colocar alguma coisa quente aqui, tipo café, né? Vai dificultar o café perder calor, vai demorar mais para o café resfriar do que se a superfície não fosse espelhada. Por que ela é espelhada por fora também? Porque daí dificulta a saída do calor, mas também dificulta a entrada do calor. Então você pode usar a garrafa térmica para conservar alguma coisa gelada também, certo? Detalhe, entre essas paredes espelhadas é feito vácuo. Por quê? Porque no vácuo não vai acontecer nem condução e nem convecção. Então, peraí, você isolou quanto à radiação fazendo a superfície espelhada
Isolou quanto à condução e convecção fazendo vácuo aqui, certo? Importância bem grande pra gente aqui, também tem o quê? Essa tampa. Porque se a gente não tiver a tampa, o que vai acontecer? O ar quente vai subindo por convecção. Então, ela isola aqui na tampa quanto à convecção. A gente tem também, ó, aqui na base, uma base feita de material isolante, exatamente para também isolar quanto à condução. Então, na verdade, na garrafa térmica, eu acabo isolando quanto a todos os processos de transferência de calor. Tá, Coelho, beleza, se eu isolo quanto a todos, por que o café ali acaba esfriando? Bom, por alguns motivos. Primeiro, cada vez que você tira café quente dali, entra ar frio, vai resfriando aos pouquinhos. E tem um outro motivo, gente, que depende o quê? Da qualidade da garrafa, né? Tem garrafa bem podre, bem porcaria, que não vai isolar tão bem, e tem uma garrafa feita de materiais melhores, é feito um bom vácuo, um espelho de qualidade, né? Um espelhamento de qualidade ali, usado na construção da garrafa, então depende também da característica construtiva. Uma coisa que dá pra gente dizer da garrafa térmica é dizer então que ela tem paredes adiabáticas. Coelho, o que significa essa palavra aqui, ó? Significa que não tem troca de calor. Fechou? Então esses nomezinhos que eu gostaria que vocês conhecessem. Para a gente fechar o caixa, para eu dar tchau para vocês, queria resolver uma questão da Universidade Federal de Santa Catarina. Gente, é uma questão que depende do teu estado, depende da prova que você faz. Você talvez não conheça esse modelo, que é a questão somatória, aonde a gente vai ver os itens corretos, vai somar os valores correspondentes aos itens corretos e vai colocar no gabarito. Mas independente da prova que você vai fazer, é uma questão muito boa, gostaria que você visse comigo, porque os conhecimentos que a gente vai discutir nela servem para fazer Enem, para fazer FUVEST, Unicamp, seja qual for a prova, tá? Vamos lá para fechar. Calor é energia em trânsito, devido a uma diferença de temperatura. No momento em que não existe mais essa diferença de temperatura, o calor deixa de existir. O calor não pode ser armazenado ou contido em um corpo. Em uma situação na qual existe uma diferença de temperatura, o calor surge e, dependendo do meio em que isto ocorre, o calor vai apresentar formas distintas de se propagar. Em relação às formas de propagação de calor, assinale as proposições corretas. Primeira, na ausência de matéria, ou seja, no vácuo, né? O calor se propaga por radiação. Perfeito. Ondas eletromagnéticas, em que a frequência do calor está na faixa do ultravioleta. Tá errado aqui, né? São os raios infravermelhos. Essa pegadinha aparece sempre em prova, tá bom? Vamos lá. 2. O calor também pode se propagar na faixa da radiação de micro-ondas. A mesma usada nos fornos micro-ondas para aquecer e cozinhar alimentos. Não, gente, funcionamento de micro-ondas é outra história, a gente pode discutir num outro momento, mas as micro-ondas, que são ondas eletromagnéticas também, não tem nada a ver com transferência de calor. São ali, ó, exclusivamente os raios infravermelhos, tá? Então, assim, ó, as duas primeiras estão falsas, não vão para o nosso somatório. 4. O fluxo de calor através de um sólido depende da sua geometria e do material do qual é composto. Vamos lembrar da equação do fluxo de calor? Ó, fluxo de calor, a equação de Fourier, eu te mostrei que era K, condutividade, né? Vezes a área da superfície pela qual o calor passa, vezes a diferença de temperatura entre o lado quente e o lado frio, dividido pelo L, que é o que pra gente? A espessura, né? É o tanto que o calor tem que atravessar. Gente, deixa eu ver com vocês. Vamos pintar por cores, vai ficar bem fácil a gente notar aqui, ó. Ele falou que depende da sua geometria. Geometria quer dizer o quê? Quer dizer a área, né, da seção transversal e o comprimento ali que o calor tem que atravessar. Isso pra gente é a geometria. E ele fala também do material. O material está relacionado com a condutividade. Lembra? De ser um bom condutor ou de ser um bom isolante. Então, pessoal, o item 4, ele é
verdadeiro, vai para o nosso somatório. Item 8. O calor se propaga por 3 processos. Na condução, a energia é transferida pela interação dos átomos e moléculas, isso da vibração que vai passando de um para o outro. Na convecção, a energia é transferida pelo transporte direto de matéria, isso. E na radiação, a energia é transferida por meio de ondas eletromagnéticas. Gente, está tudo perfeitinho nessa definição aqui. É um resumo do que a gente falou na aula de hoje, tá? Seguindo. 16. A garrafa térmica, ou frasco de Devar, como é chamado também, pode ser considerado um recipiente de paredes adiabáticas, pois seu objetivo é evitar qualquer tipo de propagação de calor. Gente, esse item aqui também é legal, é um resumo do que eu te falei ali naquela tela sobre garrafa térmica. E para fechar o caixa, o processo de aquecimento de um fluido se dá por convecção. Por isso, a fonte de calor deve estar preferencialmente localizada na região superior desse fluido. Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho um pote aqui e tenho um fluido. Duas opções, tá? Se eu colocar a fonte de calor aqui embaixo, o que vai acontecer? Ela vai aquecer o fluido aqui. E lembra que o quente sobe, certo? Então isso que está quente vai subir. E o que está frio aqui vai descer. Vai entrar em contato com a fonte de calor, vai aquecer, vai subir e vai descer. E essa circulação vai favorecer com que a gente consiga aquecer o ambiente. Agora, se eu fizer o que ele falou, que é o quê? Eu tenho um fluido e vou colocar a fonte de calor. Eu fiz em vermelhinho aqui, gente, para representar que está quente, tá? O vermelhinho ali que está quente. Então, o que vai acontecer? Se eu colocar um aquecedor aqui na parte de cima, ele vai aquecer o ar que está aqui. Por exemplo, né? O ar ou o fluido, seja qual for. O fluido quente faz o quê? Ele sobe. Então, ele vai continuar em contato aqui com essa superfície. E o fluido frio vai continuar lá embaixo. Então vai demorar muito para aquecer esse ambiente, porque vai ter que ser por condução aos pouquinhos. Por convecção vai ser péssimo, né? Por isso que o ideal é fazer o quê? Se você quer aquecer o ambiente, o aquecedor, o ideal é colocar embaixo. Se você quer resfriar o ambiente, o equipamento que você vai usar para resfriar o ambiente, o ideal é colocar ele na parte de cima. Então ele falou assim, ó, o processo de aquecimento de um fluido se dá por convecção. Por isso, a fonte de calor deve estar preferencialmente localizada na região superior, não. Se é para aquecer, né? Se é para aquecer, o ideal é que seja na parte inferior, tá bom? Por isso, esse item aqui tá falso. Como era somatório, gente, vamos voltar aqui, ó. Primeira tela tá tudo falso. Depois, 4, o 8 e o 16. Então, no gabarito é o que? É 0,4 mais 0,8 mais 16. O gabarito dessa questão aqui seria 28. E para o modelo de prova tradicional seria, por exemplo, verdadeiro ou falso para cada um dos itens, tá bom? Pessoal, espero que você tenha gostado da aula. Deixa teus comentários ali, curte o vídeo, compartilha com os teus amigos e faz o seguinte, deixa lá nos comentários também pedidos que você tenha para as próximas aulas. Eu vou ler depois com carinho, na medida do possível, vou incluindo esses temas aqui na sequência do Feto Plus, tá bom? Tchau para vocês, um abraço e até mais.